Shalom, queridos. Hoje, nosso discipulado é o estudo do capítulo 29 de Gênesis. Capítulo 29 de Gênesis. Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos com esse privilégio de meditar na palavra, um capítulo por semana, em conjunto. O discipulador com seus discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Sem contar que nós temos 3 capítulos por dia para cada discípulo nas suas casas, individualmente, lendo 3 capítulos, um pela manhã, depois do almoço e outro antes de deitar, no anoitecer. Então, assim, desse jeito, nós estaremos bem prósperos. Porque a palavra de Deus não mente. Salmo 1, versículo 3, que diz que aquele que medita de dia e de noite na palavra é como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Então serão os melhores anos do nosso Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Pai, quero te agradecer por cada discipulador fiel que está passando as informações desse estudo, conforme eu tenho ensinado, por cada discípulo que está aprendendo, que comenta o vídeo com os versículos citados no estudo e coloca ao lado do seu nome, o nome do seu discipulador. Te agradeço porque nós estamos com a nossa casa em ordem. É isso que o Senhor requer de nós. Eu te agradeço também porque as retaliações direcionadas a nós não vão prevalecer. Te agradeço por tudo que estás fazendo nesse discipulado e por tudo que irás fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos hoje no capítulo 29, mas eu quero lembrar como nós terminamos o capítulo 28. No capítulo 28... temos um comentário que eu acredito que não foi feito. Foi quando Jacó teve o sonho no caminho, quando ele estava indo em direção à sua família, ao pessoal da sua mãe, sua parentela, em Harã, e que ele, no caminho, descansa. Para descansar, não dá para chegar de vez, teve que passar a noite em um lugar onde ele deu o nome de Betel. Esse lugar tinha uma pedra e ele colocou a cabeça sobre a pedra e teve um sonho, uma escada com anjos subindo e descendo. Ele percebeu que Deus estava ali presente com ele. E eu quero dizer que nós podemos ter essa escada que os anjos subiam e desciam como uma alegoria, como um símbolo de que um dia Jesus Cristo seria essa escada para nós. É Ele que nos liga aos céus. Essa escada ligava aos céus, à terra, onde Jacó estava, anjos subia e descia. Hoje nós sabemos que anjos sobe e anjos desce em nosso favor. E por quê? Quem foi a escada? Quem é a escada? Jesus. É através dele que nós conseguimos chegar aos céus. E é através dele que nós temos anjos nos defendendo, subindo e descendo diariamente, para lutar e batalhar em nosso favor. Eu não comentei isso na aula passada, no capítulo 28, então eu estou falando agora para que vocês saibam desse comentário que eu fiquei devendo. Naquele lugar onde ele teve esse sonho, ele colocou uma estela. E o que era estela? Isso era usado entre os povos para marcar um lugar sagrado. Era uma pedra que se colocava de maneira vertical, fincava na terra e ali ficava documentado, ficava considerado como aquele lugar Deus se fez presente, um lugar que está consagrado ao Senhor. Essa estela fique bem gravado na sua mente, que é uma pedra comprida que é fincada na terra. Isso não se faz mais.
foi proibido. A partir do livro de Levítico, nós vimos as proibições de coisas que eram feitas anteriormente, e uma dessas proibições é fincar uma pedra na terra, chamar com uma pedra comprida, como era no passado, no tempo de Jacó, fincada no chão, não se usa mais, já está proibido desde o livro de Levítico. Mas até o tempo de Jacó, isso não era errado, não era pecado. E ali ele deu o nome de Betel, considerou ali um lugar onde Deus se fez presente e por isso deu esse nome. Bem, esse é o finalzinho do capítulo 28 que eu fiquei faltando a pressa, né? Às vezes a gente fica apressado para terminar o estudo e termina esquecendo de alguns fatos. Hoje é o capítulo 29, eu apenas estava dando uma repassada no capítulo 28. Agora vamos ficar no capítulo 29, agora com Jacó se encontrando com Raquel. Não vou fazer leitura que vocês sabem demais, eu acredito que esse texto interessa muita gente, né? Eu acredito que todos conhecem, mas de qualquer maneira, se não conhecer, o discipulador tem por obrigação de ler o capítulo com os alunos, com os discípulos, e eu, por motivo de poupar o tempo, vou ficar aqui somente comentando, para o vídeo não ficar muito comprido, muito longo. Então, eu vou comentar aqui com vocês sobre esse capítulo 29, que Jacó ele saiu de Betsabeia para Mesopotâmia, parou no meio do caminho, onde eu disse a vocês, em Betel, que foi o assunto que eu já repassei do capítulo 28. Ele parou em Betel e chegou perto de Arã, no poço, e tem um encontro com Raquel. Então, essa é a trajetória de Jacó, quando ele saiu da casa dos seus pais, fugitivo porque tinha tinha conseguido a primogenitura do seu irmão, o irmão mais velho, mas não foi roubado, ele tinha apenas enganado, procurado com sabedoria, entregar o prato da lentilha e pedir ao irmão que desse no lugar do prato da lentilha a primogenitura. Foi um ato de sabedoria, um ato até de maldade, né? Porque ele já fez isso propositalmente, aquela comida gostosa na hora que o irmão chegava da caça. Mas não foi roubado. E aqui nós estamos vendo que ele está fugitivo para a casa da sua parentela, em Mesopotâmia. E no caminho passou por esse lugar que vocês já viram, que deu o nome de Betel. E ele chega lá em Arã, encontra Raquel num poço. Ela era pastora e ela estava levando gado do seu pai, da sua família, para beber água. E nesse poço, a pedra que tampa o poço era pesada, porque não se tinha água como se tem hoje. Aquela água era muito cara. Cavar poço não era brincadeira. Então, aquele poço tinha uma tampa pesada de pedra em cima e todos os pastores iam chegando. Todos se reuniam ali para quando pegasse a pedra, os pastores reunidos pegavam a pedra, que era pesada, e depois todos bebiam água a mesma quantidade, para que não chegasse um de cada vez e bebesse a água além da conta. E quando chegasse os últimos, já tivesse sem água. Então tinha que ser assim. Todos de vez, eles iam chegando e esperando. Quando todos os pastores da região estivessem presentes, aí eles abriam o poço e todos bebiam, todo gado bebia a mesma quantidade, para não ter nenhuma injustiça, todos bebiam a mesma quantidade de água. Mas o Jacó, com a sua paixão, no momento que viu Raquel era linda de corpo, era linda de cara, toda bonita mesmo, e ele ficou apaixonado por ela, e a paixão faz essas coisas, né? Ele foi capaz de suspender aquela pedra do poço para poder abençoar a sua amada. Foi amor à primeira vista. E Raquel teve esse privilégio de ter esse Jacó amando dessa maneira, capaz de deve ter ficado todo arrebentado. Que uma pedra que era todos os pastores que pegavam juntos, ele pegou sozinho, mas você sabe que paixão é assim mesmo.
paixão é que é cego, o amor não. A paixão é capaz da pessoa se arrebentar todo em favor da pessoa que está apaixonada. E aí nós vamos começar essa linda história, né, de amor do Jacó, nesse capítulo 29. Você sabe que eles se casam, né? Eu estou contando o capítulo longo, seu discipulador. Os discipuladores estão com a incumbência de lerem, né? Comentarem também, segundo os comentários que eu estou fazendo aqui no vídeo. E qualquer comentário dentro do capítulo que eles vejam que eu não fiz, eles podem fazer também. Todo discipulador tem direito a acrescentar comentários dentro do capítulo. E aí, o que aconteceu aqui? Que Jacó casa com Lia. Ele trabalha 7 anos por Raquel, mas Jacó, não se esqueçam que ele gostou bastante de enganar, não é? Ele não roubou, mas enganou bastante. E era um enganador. E ele agora fica lado a lado com o Labão, pai de Raquel e de Lia, que também, sendo da mesma família, né, o mesmo espírito de engano estava reinando. Ele também engana o seu genro Jacó, que pede a sua filha Raquel em casamento. Ele passa 7 anos trabalhando pela filha Raquel, e no dia do casamento, ele, em vez de dar Raquel, ele dá Lia. Lia era mais velha, e ele alega que não era costume da sua região se dar a filha caçula primeiro, antes da mais velha. Então, ele não podia dar a Raquel porque Lia era mais velha, mas ele enganou, ele podia ter dito antes. Dizia, olha, eu não posso lhe dar a Lia, a Raquel, porque a Lia ainda não casou, você vai ter que trabalhar pela Lia, casar com a Lia. Mas ele não fez isso. É assim mesmo, a gente planta, a gente colhe. Jacó plantou engano, foi enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão, e agora ele está colhendo. Foi para a casa de um parente, né? Da parentela, ele estava na parentela, mas justamente a parentela, né? O mesmo espírito estava naquela família de engano. E esse Labão era um terrível enganador. E enganou a Jacó por muito tempo. Jacó trabalhava o tempo todo, aí quando logo ele descobriu, você sabe por que não descobriu logo, né? O Labão tinha entregue a noiva errada, né? Tinha entregue a Lia, porque no casamento daquela época, a noiva vinha com um véu no rosto, o noivo não tinha direito a estar vendo as formas do corpo da noiva, não ficava assim exposta. Então, na hora do casamento, cheia de aquelas roupas e daquele lenço, aquele véu no rosto, com aquela festa toda, aquela bebida que eles vinham todo que dava, que tomavam, o noivo ia mesmo sem perceber nada. No outro dia que ele ia ver mesmo a situação. E foi o que aconteceu com Jacó. No outro dia que ele viu que, em vez de ter tido relação com a sua amada Raquel, foi com a Lia, foi trocada. Aí ele se zanga, fica chateado. Aí o Labão, que era um enganador, né? Disse, agora você que trabalha mais 7 anos pela Raquel. E aí lá se vão 14 anos de trabalho. Jacó trabalhou e casou também com Raquel. Mas ele desprezava a mais velha, a Lia, e só amava mesmo a Raquel. Deus reconhecendo que nada para Deus ficar oculto, que a Raquel era amada e que a Lia era desprezada, aí Deus deu bastante filhos, fez da Lia uma pessoa muito fértil. E sabe que naquela época havia muito valor para a mulher que tinha filhos, principalmente se fossem meninos. E a Raquel, com toda a beleza, com todo o amor de Jacó, não tinha o privilégio de gerar filhos. E aí que a gente vê que a Lia, abençoada na parte da fertilidade, ela deu Simeão para Jacó como filho, e o nome de Simeão, ele recebeu esse nome porque o nome significava ouvir. Ela deu esse nome de Simeão porque ela quis dizer que Deus ouviu o clamor dela. Ela via sua irmã sendo amada e ela não.
Então Deus deu para ela um filho, para que o seu marido também tivesse atenção para ela. Que o valor da mulher que ele tem para os filhos, né? Mas sabe como a beleza também da mulher influencia muito. A Raquel era muito bonita, Jacó continua amando muito a Raquel, mas considerando, valorizando também agora a Lia por causa do filho Simeão, que Deus ouviu o sofrimento, ouviu o clamor dela devido ao sofrimento do desprezo do marido. Aí ela tem um outro filho chamado Judá, chamado Ruben. Tem um filho também chamado Ruben. E esse filho, Ruben foi o primeiro. Eu não estou dizendo pela ordem, não, eu estou falando os nomes, mas não estou dizendo pela sequência, quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Mas eu sei que o Ruben significa ver, o nome dele em hebraico, tudo aqui eu falando no hebraico. Simeão no hebraico é ouvir. Ruben no hebraico, que é a língua original da Bíblia, né? Ruben no hebraico é ver. Aí quer dizer que ela estava dizendo que Deus viu a aflição dela e deu esse filho chamado Ruben. E depois o filho chamado Simeão ouviu também, ouviu. O nome Levi quer dizer apegar, que Deus fez com que o marido dela se apegasse a ela, por isso ela botou o nome do terceiro filho, Levi. Aí também está falando de Judá, que ela louvava o Senhor, ela louvou o Senhor porque ele colocou o nome de Judá, porque a palavra Judá no hebraico é louvar. Então, o significado dos nomes tem a ver com a situação que ela está vivendo. Simeão, porque Deus ouviu, está ligado ao nome Simeão, ouvir. Ruben, ver. Levi, apegar. E Judá, louvar. Tudo isso era o nome que significava, esses nomes aí significava no hebraico isso, ouvir, ver, apegar, louvar. Então, ela botava o nome de acordo com a situação que ela estava vivendo. Muito feliz por estar tendo o privilégio de ser mãe e por saber que por conta de ser mãe, ela não ia ser tão desvalorizada assim, apesar de não ter o amor, mas tinha a atenção dele por causa dos filhos. E a gente vê também que a nossa querida Raquel começa a ficar mais fraca, não é? Mais fraca depois. Mas nós vamos ver no capítulo seguinte. A fertilidade de Raquel, nós vamos depois ver no outro capítulo que também vai diminuindo a fertilidade. Nós temos uma linda história pela frente. Capítulo 30, nós veremos coisas maravilhosas acontecer na vida desses filhos de Jacó. Um homem com duas mulheres, não era permitido na época, não era vontade de Deus, foi apenas permissão de Jacó ter duas mulheres. Não foi essa a intenção dele, mas ele foi enganado pelo seu sogro e por isso ficou com duas mulheres, coisa que não era o que Deus queria, mas eu estou querendo relembrar você que quando Deus chama alguém, ele garante, ele tem um propósito, ele vai aperfeiçoar, ele vai prosseguir com a pessoa até chegar à perfeição, porque o perfeito é ele. Aquele que ele chama está no caminho da perfeição e Deus batalha, move céus e terra para que aquela pessoa cumpra o seu propósito. É o caso que você está vendo. Desde o início, que nós estamos vendo o Senhor trazendo um homem chamado Abraão para iniciar essa nação santa. E agora nós estamos no capítulo 29, onde Jacó agora vai começar a dar a Deus os 12 filhos entre essas duas mulheres, também gerados com as suas escravas, com as suas servas. Ficaram 12 filhos, e esses 12 filhos vai formar a nação israelita. Serão 12 tribos que formarão a nação israelita. Por que eu fiz questão de começar o capítulo 11? Porque no capítulo 11 está registrado o chamado de Abraão para formar essa nação. E aqui nós já estamos em meio caminho andado. As 12 tribos já estão aqui no capítulo 29, no capítulo 30, já estão aqui. Então, vocês sabem por que nós estamos nessa visão? Porque Deus amou Israel.
o apóstolo René e a apóstola Ana Maria Terranova, ele nos trouxe essa visão que é bíblica, onde nós sabemos que Israel é a queridinha do Senhor, mas que o Senhor fundou a igreja justamente em Israel. São 12 discípulos do Senhor Jesus, que são judeus, faz parte dessa nação que Deus fundou, de Israel. Então, a igreja é fundada em Israel. Os pilares são esses, são 12 discípulos judeus. Então, a nossa visão, a visão que Deus entregou ao apóstolo René Terranova e à apóstola Ana Marita, é essa, que nós não podemos nos desligar de Israel. Claro que tem aquelas leis, aquelas coisas que nós recebemos. Jesus Cristo veio e não precisa mais matar cordeirinho, não tem mais bichinho para morrer. Jesus Cristo veio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos disso, mas sabemos que o Senhor requer de nós amor por Israel, oração por Israel, ir a Israel para ajudar a Israel, porque eles vivem do turismo, e Deus quer Israel sempre próspero, e quem vai fazer isso? As nações, porque todos aqueles, em cada nação, aqueles que receberam a Jesus, receberam porque um dia Deus manteve desde Abraão até formar as 12 tribos para formar a nação. Foi Deus lutando e batalhando para colocar amor no coração de Israel, para que eles não se afastassem de Deus, e a nação foi formada, e nós não podemos estar distanciados desse assunto. Se a gente quer amar, tem que conhecer. Nós estamos no discipulado, começando do capítulo 11, para a gente conhecer por detalhes a nação israelita, o lugar onde o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e que deu a vida por nós ali. E que ele mesmo pede para a gente não esquecer de Israel. Então, estamos no caminho certo, né? A visão é bíblica. Deus começa com essas 12 tribos aqui, que vocês veem aqui no capítulo 29, para formar a nação. E quando Jesus chega na terra, ele forma seu discipulado com 12 discípulos israelitas. Então, vamos em frente? O propósito é esse. A gente não se apartar da aliança que fez com Deus, através de Jesus Cristo, e também não se apartar da visão que o nosso discipulador, nosso mentor René Terranova trouxe para nós, que é a visão bíblica. Vocês estão vendo, estão notando que é uma visão bíblica, que não é nenhuma heresia. Deus começa com 12 tribos e Jesus continua com 12 apóstolos. E quando você vê até chegar ao Apocalipse, você vai ver que o número 12 é o número da plenitude, número da perfeição, e Deus requer que nós estejamos fazendo o nosso discipulado de 12. Cada discípulo que está aqui estudando deve tomar atitude de ganhar, de consolidar, de discipular e de enviar. Vocês não estão em uma classe de discipulado para ficar a vida inteira só ouvindo esse discipulador e não fazer nada. A fé tem obras. Se vocês confiam nessa palavra que estão estudando, com certeza terão a obra. Que obra? De manter esse estudo com muito cuidado, não perder nada de vista do que estão ouvindo na Bíblia, para depois chegar para seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, e começar a falar de Jesus e ganhar essa vida e discipular essa vida, consolidar essa vida, depois discipular e depois fazer dele um discipulador também. É desse jeito que nós vamos ver o reino de Deus crescer. E se nós estamos num reino que é para crescer e não fazemos ele crescer, estamos em dívida com Deus. Precisamos nos arrepender e ouvir o que Jesus fala em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide e fazei discípulos. Como fazer discípulos sem estudar a Bíblia? É o motivo que nós estamos estudando. Não se esqueçam dos 3 capítulos diários em sua casa. Um pela manhã, um pela meio-dia e outro à tarde. Porque é desse jeito que a gente faz o reino de Deus crescer. Quem não medita na palavra não pode fazer discípulo. Se não fizer discípulo, vai fazer o quê? Vai retardar o reino. É uma prova de falta de fé. Porque quem tem fé, tem obra. O apóstolo Tiago falou
que a fé sem obras é morta. Dá uma lidinha no livro de Tiago. Inclua nas suas leituras diárias de 3 capítulos por dia. Pai, eu quero te agradecer por esse discipulado maravilhoso, pela mudança, pela reforma que está vindo nesse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, uma reforma tremenda, maravilhosa, vinda do Senhor, porque quem está com a palavra está com Jesus, porque Jesus é a palavra. João, capítulo 1, versículo 14, o Senhor diz isso. Eu te agradeço por tudo que estás fazendo e que vais fazer. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e todos os discípulos desse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.